É nosso convidado nesta tarde informativa André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados em Portugal. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Ainda é possível evitar uma crise humanitária ou devemos nos preparar para o pior? Eu creio que é mais avisado preparar-nos para o pior. Nas experiências passadas, vimos o conflito sírio, como desde 2015 criou uma catástrofe humanitária e percebemos que a Europa reagiu tarde, reagiu de forma algo atabalhoada e ainda hoje persiste campos de refugiados na Grécia. E, portanto, é todo um quadro que nós não queremos que volte a acontecer e, dependendo também da forma como o novo governo do Afeganistão se comportar, aí teremos maior ou menor possibilidade de vermos fuga de pessoas civis em massa para os países vizinhos numa primeira fase e depois provavelmente chegarão também à Europa. Eu recordo que ainda neste momento os afegãos são a segunda maior nacionalidade em termos de requerentes de asilo na Europa. E, portanto, estarmos à espera que nada aconteça ou esperarmos o melhor, eu creio que não é provavelmente a melhor opção. E termos muita fé nesta moderação talibã que agora nos tem vendido nos últimos 2 dias. Nós assistimos a uma situação absolutamente dramática no aeroporto de Cabul, milhares de pessoas a quererem sair do país. Isto vai criar vai tornar-se ainda maior e provavelmente por fronteiras terrestres também, sobretudo por aí. Vamos ver, tudo vai depender da forma como no terreno as pessoas têm possibilidade de fugir. Eu tive recentemente também vários contactos e informações de que as pessoas procuram, sobretudo as mulheres e pessoas ligadas a movimentos da sociedade civil, da defesa dos direitos das mulheres e das crianças, sobretudo das meninas, como foi dito aqui pelo Sr. Ministro dos nossos estrangeiros, que é, de facto, o grupo de pessoas que mais nos preocupa e, portanto, algumas destas pessoas estão a procurar a melhor via para sair do território. Muito provavelmente a fronteira com o Paquistão será muito utilizada, mas, enfim, também já sabemos, temos notícias de que a Turquia se prepara para construir um muro que impedirá... Já há posicionamento de tropas turcas, inclusivamente na Justamente, isso preocupa-nos muito porque poderá dar-se o caso, como também já vimos no passado, infelizmente, de que as pessoas poderão ficar bloqueadas no caminho. E isso poderá, do ponto de vista humanitário, ser muito grave. Sendo que há aqui uma situação, do ponto de vista político, difícil de gerir, porque a Turquia já é um dos países que mais recebe refugiados nesta altura, portanto... Justamente, e aí... Eu creio que há um papel decisivo que a União Europeia pode e deve atuar, desde logo articulando e atempadamente com os vários Estados-membros, no sentido de preparar o quanto antes o acolhimento planeado, programado, de pessoas, de cidadãos afegãos, garantindo-lhes a proteção e o estatuto que deverão ter de direito. E, portanto... Mas como é que isso se faz? Faz-se com diplomacia ou faz-se com Deve haver uma colaboração com os países de fronteira, isto é, países como o Paquistão, por exemplo, mas também a Turquia, devem estar incluídos, devem ser envolvidos e a União Europeia deve ter um trabalho diplomático aí, sim, no sentido de que as pessoas não permaneçam, não possam permanecer em zonas de conflito ou em zonas de transição e não devem estar em situação de vulnerabilidade humanitária. E, portanto, deve haver desde já uma articulação, que não houve, por exemplo, em 2015, ou que houve muito tardiamente, para que as pessoas possam ser retiradas de zonas de campos de concentração o quanto antes e recolocadas em zonas de segurança. E eu aí creio que a União Europeia deve dar orientações, desde logo às próprias agências da União Europeia, para que os procedimentos de asilo sejam rápidos e céleres, para que a proteção destas pessoas não demore muito tempo. Nós temos o caso triste que Portugal está a acolher alguns menores não acompanhados, muitos deles são afegãos.
que ficaram em campos de refugiados na Grécia vários anos. E sabemos que os campos de refugiados fora do espaço europeu provavelmente não garantem condições mínimas de proteção às pessoas. E refere sobretudo, e está a sublinhar aí a iniciativa que a União Europeia deve ter, porque não acredita tanto que os Estados Unidos ou o Reino Unido, que já disseram que não voltam a pôr tropas e militares no terreno, se queiram envolver novamente nesta questão? Enfim, o nosso papel não é propriamente, enfim, apoiar iniciativas de força militar. Já percebemos que estes 20 anos de ocupação acabaram por, enfim, não produzir aquilo que se esperava no sentido dos direitos humanos e de uma sociedade que garantisse a proteção de todos. Neste momento, sobre o passado haverá muitas opiniões, sobre o futuro aquilo que nos preocupa é que as pessoas mais vulneráveis não possam ser mais vítimas e novamente vítimas de um total abandono internacional. Isso, o que não pode acontecer é aquilo que aconteceu no passado mais recente, também de um conflito próximo, o conflito sírio, mas também antes do conflito iraquiano. E, portanto, aquilo que não pode acontecer é vermos pessoas desesperadas a tentar, como estamos a ver no aeroporto, mas isso pode acontecer ao longo dos próximos meses. E nesse sentido, tem alguma expectativa em relação à reunião da NATO na sexta-feira? A expectativa que temos é que haja, em sede de negociação, condições para que não haja atropelos aos direitos fundamentais e que as pessoas possam, os civis, possam ter a proteção necessária. E nesse sentido, ajude-nos aqui a perceber de que forma é que Portugal poderá contribuir. Estava-me a dizer que já acolhemos alguns, por exemplo, menores afegãos e sabemos de outras nacionalidades, naturalmente. Estaremos preparados? Qual é o posicionamento de Portugal nesta matéria? Eu creio que aquilo que tem sido avançado pelo governo português, nós não podíamos estar mais de acordo. Isto é, o governo português manifestou disponibilidade de acolhimento. Também, por exemplo, a Câmara de Lisboa veio, como uma autarquia, a maior autarquia do país, manifestar disponibilidade de acolhimento. São duas posições que muito nos agradam. Do lado da plataforma de apoio aos refugiados, isto é, do lado da sociedade civil portuguesa, aquilo que temos vindo a fazer desde 2015 a esta parte é criar as condições para o acolhimento, para que a hospitalidade das palavras passe à hospitalidade da ação. E, portanto, a nossa capacidade é também ela, de alguma forma, elástica. Mas nós temos centros de acolhimento. Como é que funciona isso? Como é que está a funcionar? Com centros de acolhimento, com protocolos com autarquias, por exemplo? Exatamente. Nós, no caso do Serviço de aos Refugiados, que é uma das organizações que compõe a plataforma de apoio aos refugiados, está a preparar, em vendas novas, já foi anunciado pelo Sr. Ministro, uma estrutura de acolhimento que terá capacidade para cerca de 20 famílias e há outras possibilidades. Na plataforma temos uma rede de instituições de acolhimento e, aliás, aproveito esta ocasião para informar que faremos uma campanha e queremos desde já convidar todas as pessoas, voluntários e instituições que queiram participar no esforço de acolhimento. É o tempo agora para prepararmos esse esforço de acolhimento e alargarmos esta rede, que é uma rede, sobretudo, que assenta no esforço da sociedade civil, mas que deve contar também com o esforço do governo português, do Estado português e da União Europeia. E, portanto, o novo quadro que se adivinha financeiro, de apoio financeiro europeu para esta matéria, deve ser aproveitado pelo Estado português e deve ser canalizado para as organizações que no terreno criam condições de acolhimento. E Portugal, se no passado foi capaz de acolher mais de 2.000 pessoas, falo no caso da plataforma de apoio aos refugiados, é porque não falta, do lado da sociedade civil, vontade de participar no esforço de acolhimento. Fica, contudo, esse apelo para esta nova frente que temos que enfrentar. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.